Hoje eu trago dicas de leitura para você que está interessado em conhecer mais sobre a história do Brasil. Tem gente que alega não ter tempo, não consigo me dedicar a um livro, por exemplo, como História do Brasil, do Boris Fausto, aquele livro bem grosso que você vai passar um bom tempo para ler. Bom, você não tem mais desculpa para não ler sobre a história do Brasil. Inclusive, a proposta destes dois livros que eu vou indicar é exatamente essa. É você ter uma introdução em relação à história do Brasil, de maneira que, mesmo que você não se aprofunde, no estudo da história do Brasil, posteriormente, o que estes dois livros trazem é uma coisa que você pode, de repente, aí compreender a história do Brasil sem precisar se esforçar muito. Então, o primeiro que eu indico é A História do Brasil para Quem Tem Pressa, do autor Marcos Costa. Esse livro faz parte de uma coleção mais ampla, que trata da história do mundo para quem tem pressa, da história da ciência para quem tem pressa, quer dizer, assuntos interessantes que o pessoal quer realmente conhecer a respeito, só que sem precisar se dedicar tanto. Então, você consegue ler esse livro aqui e ter uma visão panorâmica bastante interessante da história do Brasil, desde o período lá do descobrimento até um momento mais contemporâneo. Então, se você não tem tempo para se aprofundar, mas quer conhecer a história do Brasil, esse livro é uma super indicação. Se você quiser algo um pouco mais sofisticado, inclusive começando pela própria editoração do livro, o projeto gráfico muito lindo, esse título em relevo, capa dura, essa edição lindíssima, do livro Uma Breve História do Brasil, da Mari Del Priore, que é super conhecida, por tratar de temas bem diversos assim na historiografia brasileira, principalmente sobre as mulheres, E aí a gente tem também o Renato Venâncio, que coopera aqui, colabora com a Mari Del Priore. Uma Breve História do Brasil é um livro maravilhoso. Um dos pontos positivos desse livro, além da proposta de fazer você conhecer mais a história do Brasil sem ter que se esforçar tanto, se você não tem tanto tempo, é que o livro ele é dividido, os seus capítulos são divididos por temáticas. Não é uma questão cronológica simplesmente, mas por temáticas, de maneira que você pode ler os capítulos assim super salteados, assim, sem precisar seguir a ordem, e você vai compreender os temas que são tratados. Então ela vai tratar de religião, vai tratar de costumes aí sociais, vai ter uma visão antropológica, sociológica, que é uma coisa que a Mari Del Priore faz muito, que é trazer essa mistura aí de história com antropologia, sociologia. Então você vai conhecer muito mais aí como a sociedade brasileira se desenvolveu ao longo desses anos, as influências externas, aquilo que foi desenvolvido dentro do próprio país, Então é bem interessante, é um livro que realmente tem essa pegada de fazer você entender, sem precisar estudar muito, se esforçar muito, mas ele é um pouco mais sofisticado na sua proposta do que o livro aqui, A História do Brasil para Quem Tem Pressa, até porque a proposta aqui realmente é ser ainda mais resumido, porém não superficial, isso é importante que seja dito. E eu deixo para vocês aqui essas duas sugestões de leitura para quem quer iniciar aí um conhecimento sobre a história do Brasil. E aí já convido você a se aprofundar realmente mais na história do Brasil. História sempre bem-vinda, nos ajuda a entender contextos e inclusive a evitar erros aí no futuro, quando a gente aprende aí com o passado. Então, essas são as minhas dicas de leitura sobre a história do Brasil, o que não impede você de realmente procurar outras obras mais aprofundadas e realmente ser um bom conhecedor da história do nosso país.